na função da arca, enquanto um santuário portátil que poderia ser levado para a guerra, nós precisamos primeiro relembrar outras representações. Então, a tradição mais antiga é que era um santuário que representava a presença de Javé e que era levada para a guerra. Mas antes da gente entrar nessa tradição mais antiga, a gente vai lembrar quais as outras representações desse elemento, tá bem? Então, a arca e o santuário móvel, né? A versão sacerdotal da arca. Então, vamos para a parte que as pessoas mais comentam, mais sabem, mais se referem, ok? Que são as tradições posteriores sobre a arca. E quando nós falamos em Torá, nós precisamos ter em mente que Torá foi finalizada lá pelo século II antes da Era Comum. E isso já transporta as ideias e essas ideologias todas para bem depois, século II antes da Era Comum, ok? Então, na Torá, a arca é mencionada pela primeira vez no livro de Êxodo, nos capítulos 25 a 31 e 35 a 40, em conexão com a construção do tabernáculo. Os textos relacionados à construção da arca, em Êxodo, pertencem a uma camada do texto sacerdotal do Pentateuco, ou seja, pós-exílico, posterior, que poderia até mesmo ser o resultado de uma redação mais recente, ou seja, tardia, né, que a redação principal e mais antiga. Tratam-se, portanto, de especulações tardias sobre a aparência dessa arca. Então, toda a descrição da aparência da arca é tardia, é posterior, tá? Então, de acordo com o Êxodo 25, 10 a 16, a arca tem cerca de 1,25 m de comprimento e cerca de 75 centímetros de largura e desculpa, tem outra vez comprimento ali, mas de altura, né? Em Gênesis 50, 26, trata-se do sarcófago de José, e que vai trazer umas medidas desse baú mortuário que também vai se chamar arca, ok? Lembrando que quando você lê a Bíblia, muitas vezes você vai encontrar o termo côvado, que o termo côvado, só para quem não sabe, é a medida da mão até o cotovelo. É um côvado, tá? Então, geralmente o côvado era aproximadamente 52 centímetros, que são as medidas que aparecem em muitas traduções da Bíblia, ok? Muito bem. Em Êxodo 25, 17 a 21, relata-se a construção de um caporete em ouro. A raiz, né, essa capará aqui, é frequentemente utilizada para exprimir a ideia de apaziguar, de produzir uma expiação de pecado. De onde vêm as traduções propiciatório, expiatório, que aparecem na Bíblia. Em cima do caporete, segundo a descrição aqui de Êxodo, havia 2 querubim, para os quais não é dada nenhuma indicação quanto aos seus tamanhos. Somente nos textos sacerdotais é que o caporete é mencionado em conexão com a arca. Então, veja que somente nessas tradições posteriores, pós-exílicas, nos textos sacerdotais, é que a ideia de expiação do pecado vai ser relacionada a esse objeto, ok? Nos textos mais antigos não tem ideia de expiação, de propiciatório, nada disso. E, principalmente, não tem descrição desse objeto nos textos mais antigos. Logo, seria possível questionar se não foram os autores sacerdotais que fizeram da caporete uma cobertura para a arca. Isso indica que a arca primitiva não tinha essa cobertura sobre a qual havia 2 querubim. Então, a imagem dos querubim vai ser, sobre a arca, vai ser introduzida na literatura sacerdotal pós-exílica. Ok? Isso, eu vou falar sobre a questão da arca, essa mitologia sobre
a tocar nela e morrer, tá bem? E, vamos falar, sim, só estou seguindo a ordem, né? Para a gente, uma ordem que fique fácil de todos entenderem. Beleza? Daqui a pouco eu comento sobre isso. Nos textos sacerdotais, a arca é chamada principalmente de Aron Haidut, arca do testemunho, onde se coloca o testemunho, ok? Então, essa ideia de arca do testemunho é também nas tradições pós-exílicas sacerdotais. É interessante notar que esses textos sacerdotais não falam da Arca da Aliança e evitam o uso do termo berit, que seria esse acordo, né? Esse pacto. Que esse termo berit, no entanto, é empregado em outros lugares, por exemplo, Gênesis 8 e Gênesis 17. Então, depois, como essa live vai ficar gravada, você pode depois confirmar, ler os textos, conferir as fontes, tá? Não saia repetindo do que eu falo sem pesquisar por si, sem verificar as fontes por si, ok? Muito bem. O uso do termo edut, que se traduz por testemunho, pode fazer também alusão à prática mesopotâmica de guardar as pedras de fundação. Essas pedras ou tábuas contêm inscrições reais, né, da monarquia, que descreviam a construção do templo ou do palácio e eram depositadas dentro de baús. Tá? O Horowitz defendeu a ideia de que as inscrições mais reais, monárquicas, né, assírias e babilônicas, teriam inspirado a narrativa sacerdotal da construção do tabernáculo, porque essas tradições assírias e babilônicas, elas acabam sendo muito semelhantes às narrativas de Êxodo em torno do tabernáculo e dos objetos e das descrições desses objetos, beleza? Se esse for o caso, se realmente for o caso de uma influência direta da Síria e Babilônia sobre os textos referentes ao tabernáculo, os autores e redatores sacerdotais de Êxodo 25 e seguintes teriam compreendido a arca como um baú de depósito contendo as instruções divinas que Javé teria dado a Moisés em Êxodo 25 a 31, segundo a mitologia e tradição elaborada pelos sacerdotes, ok? Quem quiser saber de Moisés, se ele é histórico ou não, você pode adquirir o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético, e o curso Panteão Ugarítico, Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, em que eu trabalho as tradições referentes a Moisés, tá bem?